Em vez de ensinar o filho certo e errado, né, coloca uma regra, pronto, acabou. Não tem conversa. Né? E é isso que o concílio fez. Proibiu instrumentos no culto. Então aí a gente vê. Se está proibindo uma coisa, porque talvez tenha algumas igrejas que estão fazendo. Né? E permitir somente o uso das escrituras nos cânticos dos cultos. Então, se estava na Bíblia, você podia cantar. Né? Era a palavra inspirada de Deus, e só nisso que a gente pode confiar. Se fulano, Beltrano começa a escrever uma letra lá, a gente não sabe se é heresia ou não. Então, vamos proibir tudo. Só que você sabe como que é, né? Quando alguém manda nos grandes centros, vai ser assim, o povo que mora mais afastado, eles nem sempre faziam do jeitinho que o chefe mandava, né? Longe dos grandes centros ainda tinha a congregação cantando, enquanto que nas grandes cidades, nas grandes catedrais, veio acesso aos monges. E também eles usavam corais no centro de romaria, né? Se você ia fazer uma peregrinação para Roma, naquela peregrinação você podia cantar com corais. Também tinha as igrejas gregas no ocidental, lá perto de Istambul e tudo mais, né? Que eles não aceitaram a nova liturgia em latim, eles continuavam querendo cantar no grego, porque era o idioma deles, eles continuavam usando o estilo poético grego, e eles continuaram escrevendo hinos a Cristo, então não somente aquilo que estava na Bíblia. Então aqui se vê que a separação entre a igreja grega ocidental e a igreja romana, grega oriental e a igreja romana ocidental, está ficando uma diferença maior e maior, que eventualmente vai chegar que elas duas vão separar permanentemente. Bom, naquela cidade onde tinha o Ambrósio, aquele bispo de Milão, tinha uma imperatriz chamada Justina. E ela era que nem Jezabel. Ela era má. E ela tinha aceitado a doutrina herege de arianismo. Aí ela queria acabar com as pessoas que não criam do jeito que ela cria. Aí ela pediu para os soldados pegar todo mundo, os seguidores de Ambrósio, o bispo, e vocês gostam da sua igreja? Então vai. E trancaram eles lá, tudo lá dentro da igreja, por dias, com os soldados em volta, então o povo não podia sair. E o povo passava tempo cantando hinos e salmos enquanto eles estavam trancados lá dentro. Tal como Paulo e Silas aproveitaram de um tempo de muito temor, eles não sabiam se a imperatriz ia chamar os soldados para realmente matar eles, e eles aproveitaram o tempo para louvar Deus. Agora, Agostinho é outro pai da igreja daquela época, e ele escreve um livro sobre música e mais da ciência da música. E ele tentou voltar para algumas ideias dos filósofos gregos, como Platão, sobre o fato que a música é uma coisa científica, baseada nas leis da física e tudo mais. E ele tentou aplicar essas ideias, que são complexas demais para a gente entrar aqui, mas são muito interessantes de estudar se você gostar. Então, tinha aquela ideia de que, dependendo do conjunto de notas que você usar, o padrão de notas que você usar, se você usar esse grupo de notas assim, vai passar um certo tipo de sentimento para acompanhar um certo tipo de letra. Enquanto que
você fizer um outro grupo de notas como esse, vai expressar outro tipo de sentimento. Hoje em dia, nós somos treinados a pensar em isso como ser um som mais alegre e isso de ser um som mais triste, né? Mas na nossa mentalidade baseada nas tradições da Europa, só tem essas duas diferenças, enquanto que eles tinham 8 modalidades e cada grupo de notas expressava um certo sentimento de lamento, de encorajamento, de alegria e assim por diante. É super interessante, mas não tem muito a ver com a realidade de hoje. Mas tudo bem, ele permitia o canto na igreja, com tal que o significado da letra e não o cântico seja supremo. Então, de novo, a gente vê um pai da igreja que está preocupado com o fato que as pessoas estão mais interessadas em uma melodia bonita do que em uma letra que realmente ensina. Bom, ele tem uma exposição dos Salmos, e é interessante aqui uma definição que ele escreve do hino. E ele certamente escreveu em latim, eu li em inglês e tentei traduzir para português. Então, se meu português está aqui errado, vocês podem me corrigir depois, tá? Ele escreve: sabeis o que é o hino? É um cântico com louvor de Deus. Se louvais a Deus e não cantais, não proferis o hino. Ele não está dizendo que só cantar e louvar, mas só cantar, louvar com cântico é o hino. Se cantais e não louvais a Deus, não proferis o hino. Se louvais qualquer outra coisa, não pertencendo ao louvor de Deus, mesmo se cantais e louvais, não preferis o hino. O hino, então, contém essas três coisas: cântico e louvor, isso de Deus. Louvai, pois, a Deus num cântico que é chamado de hino, tá? Então, a definição de Agostinho. Se vocês quiserem, depois vocês podem copiar. Aí veio o Gregório o Grande, e ele era um papa que realmente organizou uma vez para sempre a liturgia romana. Cada domingo recebia um tema. Obviamente, no domingo antes da Páscoa era a respeito da entrada triunfal de Jesus Cristo. No domingo que vem agora, que é a Páscoa, o tema obviamente ia ser a ressurreição de Cristo, e assim por diante. Todo domingo do ano tinha um tema. O ensinamento que era para ser ensinado para o povo. E outra coisa era que durante o ciclo, eu acho que era de 3 anos, era lido todos os trechos da Bíblia. Então, aí que era o modo de ensino da Bíblia inteira para um povo analfabeto, né? Você tinha que vir para a igreja para ouvir a leitura da Bíblia. Também ele que foi que desenhou aquele negócio de ter orações de 3 em 3 horas. O católico brasileiro não faz hoje em dia, mas antigamente ele fazia, né? Se você for para o palácio do imperador Dom Pedro II, lá ao Palácio de Inverno em Petrópolis, eles mostram, né, como a família se reunia para orações matinais e orações vespertinas, né? Enquanto que os monges tinham as orações deles de 3 em 3 horas. Coitadinho do monge, ele não conseguia dormir, tinha que acordar à meia-noite para orar, tinha que acordar às 3 para orar, tinha que acordar às 6 para orar. Eles devem ter virado dedinhos, né? Mas também. Aí ele teve a melodias, então, do
melodias de Gregório é aquilo que você associa com o som de monges cantando. Né? Ou o exemplo que a gente tem no voz de melodia é O Vem, O Vem, Emmanuel. Sobe, desce um pouquinho, mas pouca coisa. Então esse era o som que veio a ser mais usado, e o modelo popular de Ambrósio ficou para trás e não continuou na frente, né? Por quê? Porque os monges estão fazendo os cantos e eles estão orando, eles estão realmente tentando enfatizar a letra e não a melodia e assim por diante. Todos os instrumentos proibidos e somente homens permitidos. Vocês repararam nas leituras de ontem? Alguém leu algum trecho onde fala se no templo tinha cantoras? Tem um trecho aí onde fala dos cantores e as cantoras, né? Mesmo que quando fala sobre os levitas, fala que não são os homens, né? A gente não sabe em que ocasiões que eram usadas essas mulheres, né? Mas em alguma ocasião, pelo menos, as mulheres eram permitidas cantar. Mas aqui na Igreja Católica era proibido. Ok. Tinha Carlos Magno. Cadê o Magno? Né? Aí ele fez o reavivamento do estudo. Então, algumas tendências da igreja daqueles séculos. Os músicos agora eram só os monges, e a música começou a ser difícil demais para o leigo poder cantar. E eles começaram a colocar camadas de vozes cantando diferentes coisas. E ficou mais e mais complexo acompanhar. Eles pegavam partes de trechos da música da missa, da letra da missa, e foram desenvolvendo outras palavras que iam junto com isso, outras melodias. Eles organizaram uma escola cantora, uma escola para cantores. O Império Romano foi crescendo e muitas das pessoas influentes eram da França e depois da Alemanha, mas a linguagem do culto continuava sendo latim. E menos pessoas entendiam latim, mas o culto continuava sendo latim. Então, se o culto está em latim, e você é alemão, ou você é espanhol, ou português, ou francês, você vai no culto, você escuta um cara lá falando umas coisas, você não está nem aí, você não está entendendo nada. E daí se ele está lendo a Bíblia inteira em 3 anos? Você não está entendendo nada, está em latim, né? Então, a ideia deles era, a gente vai ensinar o povão a Bíblia. Então a gente vai ler a Bíblia toda em 3 anos. Só que se ninguém entende, então não adianta, né? E a música é a mesma coisa. Eles estavam cantando, mas tanto a letra sendo em latim, como a música ficando mais e mais complexa, as pessoas sendo proibidas de cantar só ouvindo os monges. Você imagina, né? Se as crianças não prestam atenção quando o pastor está falando português, imagina as crianças no culto desse, né? E nem só as crianças, né? Os outros, né? Os adultos, né? Esse negócio de regência não existia, né? Era tudo puxado pelos montes, né? Começou a usar várias notas por sílaba. De novo, aquela ilustração do O Vem, O Vem, Emmanuel. O Vem, Emmanuel, várias notas naquela uma sílaba. Só que eles chegaram a ter várias notas em todas as sílabas, né? Instrumentos proibidos, só o uso de
palavras bíblicas, composição só pelos chefões lá, ensino supostamente para os fiéis, mas eu não ensinava nada porque ninguém entendia nada, e o foco era completamente nos clérigos, nos monges, né? Agora, obviamente, as pessoas, quem foi católico praticante antes de se converter aqui? Alguém? O irmão sabia responder na hora certa na missa? Sabia? Mais ou menos, né? Mas o povo, então, mesmo que não entendia latim, sabia quando que era. Tem um filme interessante que eu assisti uns anos atrás, tem uma família que vai quando falece alguém e os parentes estão vendendo todos os móveis da casa para desfazer a herança, aí essa família, o negócio deles era ir lá comprar esses móveis em lote grande e vender o lucro, né? E a cena do filme o pai e o seu filho, os dois que estão no negócio, estão lá na missa e o pai e ele, você sabe que fulano morreu? Amém, né? Aí ele responde, né? Não sei ideia, quanto você vai pagar? Vou pagar uns 4 milhões, alguma coisa assim. Que tenha misericórdia de nós, eles falam. Esse tipo de coisa, né? Uma coisa completamente automática, sem pensar, né? Mas só um ritual. Então, aquilo que foi construído lá atrás para fazer você pegar um pensamento, conhecer a respeito de Deus, para você ter a reação certa de reconhecer os seus pecados perante Deus, para Deus então poder falar para você e você responder, eis-me aqui, envia-me a mim, foi completamente perdido. Porque as pessoas estão somente falando, eis-me aqui, envia-me a mim, automaticamente, sem pensar realmente naquilo que eles estão dizendo. Então, a liturgia é uma coisa que tem sido usada por séculos. E é bom o fato de pensar o que a gente está fazendo, como que a gente está ajudando a pessoa a chegar perto de Deus para adorar a Deus. Mas o problema vem quando aquilo vira um ritual, uma coisa automática, uma coisa que as pessoas não pensam. Mas assim, fica assim nos nossos cultos, né? Se as pessoas cantam um corinho que sempre cantam todo domingo e faz assim, enquanto que as mulheres estão cantando, eles estão olhando lá no grupo de louvor se vê se gosta da saia da fulana e os homens estão, assim por diante, né? Então, não é só as igrejas que têm uma liturgia, até as igrejas que têm um culto livre, pode cair naquele ritualismo, de só falar as palavras, da boca para fora. Bom, tem um exemplo no Voz de Melodia, todo mundo trouxe seu Voz de Melodia hoje, o 145, é um hino de Natal, que é mais no estilo de Ambrósio, mais do lado. 145, vocês conhecem? Que Deus nos dê, Senhor, uma coisa mais alegre, uma coisa onde a melodia flui mais, tá? Esse hino teria sido cantado fora da igreja, né? Porque não fazia parte da liturgia, mas nas festas de Natal.